Amados em Cristo, abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo de número 1. Glórias a Deus por mais essa noite que Deus nos concede, de estarmos em sua presença, louvando o seu nome e exaltando a sua face. Glórias a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, eu quero ler apenas o versículo de número 10. Glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Eu quero ler mais uma vez, diz assim: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Amém. Meus irmãos, como comentei com os irmãos ontem, na sexta-feira, tá puxando, Geda, se quiser desligar, liga todos, deixa só isso. Na sexta-feira, irmãos, eu comentei com os irmãos ontem, que na sexta-feira o cantor Rafael Dias foi embora e estava um pouco mais livre, de certa forma, e eu peguei e tirei a sexta-feira para mim refletir um pouquinho. Tá puxando de novo. Na sexta-feira eu tirei o dia, entrei no escritório e eu falei assim com Deus que eu iria tirar um tempo para poder falar com Deus. Não queria ler nenhum livro, nem Bíblia, nem nada. Eu queria passar um tempo em oração. E eu estava pedindo a Deus uma direção de uma palavra que eu queria transmitir. E demorou para o meu coração, de certa forma, se unir com o coração de Deus, a mente acelerada um pouco. E, de repente, o telefone tocou. E eu entrei e eu disse assim para mim que eu não iria atender telefone, que eu não iria responder mensagens. Mas quando eu vi que era o irmão Mário que estava ligando, eu falei assim, eu vou atender este telefone. É importante talvez essa ligação, porque só tinha visto ele no congresso nosso e eu queria falar com ele. E, aproveitando que ele ligou, eu peguei e atendi aquele telefonema. E aí ele comunicou que a sua sobrinha tinha acabado de tirar a sua vida. E como eu disse aos irmãos, que a minha alma ela ficou muito triste, porque é uma menina que, de certa forma, eu cresci perto. A gente cresceu por essas ruas aqui de Bridgeport, para lá e para cá. Me lembro na sorveteria, e todo mundo da escola ia para a sorveteria, depois ia para a escola, enfim. E a minha alma se encheu de tristeza. Mas eu não estou ministrando essa palavra nesta noite baseado no falecimento desta jovem. Creio que o velório dela vai ser na quinta ou na sexta. Mas foi baseado alguns períodos antes de eu receber aquela ligação. Queridos e amados irmãos em Cristo, o texto que a gente acabou de ler, ele é, de certa forma, conhecido. Só que essa expressão aqui que a gente acabou de ler, até ao dia de Cristo, ou dia de Cristo, ele é uma expressão pouco conhecida. Quantos aqui já ouviram falar sobre o dia do Senhor? O dia do Senhor é um dia muito comum, a gente lê com muita frequência dentro da Bíblia sobre o dia do Senhor. Sofonias falou sobre o dia do Senhor. O profeta Ageu falou sobre o dia do Senhor. Jeremias, ele falou com muita veemência sobre o dia do Senhor. Profetas do Antigo Testamento relataram sobre o grande e terrível dia do Senhor. Mas eu não vou ter tempo hoje, porque o tempo já se foi, mas eu quero, com a ajuda de Deus, falar com os irmãos sobre 4 dias importantes que vai existir
um deles já está existindo e os outros 3 irão acontecer, queira os irmãos ou não. Se nós não tivermos tempo para falar dos 4 hoje vamos falar apenas de 2 e no domingo que vem a gente continua, se Deus assim permitir. O primeiro dia escatológico é o dia da qual eu intitulei ele do Dia do Homem. Por que o Dia do Homem? Porque este dia representa toda a história da humanidade. Este dia representa as decisões do homem. Esse dia representa o que o homem pensa, o que o homem fala, o que o homem faz, o que o homem decide, o que o homem desfaz. O dia do homem é o livre-arbítrio que Deus deu ao homem, que na verdade é a nossa tendência em escolher o mal. É a nossa tendência, a inclinação da nossa natureza pecaminosa em escolher aquilo que é mal, aquilo que é perverso. O dia do homem é a maldade, podemos dizer que é a maldade dentro do homem, querendo ou escolhendo viver longe de Deus, querendo viver com os seus passos distantes e distantes de Deus. Existem 4 versículos no capítulo 1 de Gênesis que me chamam muito a atenção, eu vou ler para vocês, não precisam abrir. E esses 4 versículos, eles terminam com a mesma expressão, eu já disse isso aqui numa outra oportunidade. Gênesis capítulo de número 1, capítulo 1, versículo de número 7, versículo de número 9, versículo de número 11 e versículo de número 15, todos esses 4 versículos terminam com a mesma expressão, que é a seguinte expressão: e assim foi. No versículo de número 7, Deus diz assim: e Deus fez a separação entre as águas. E aí, as últimas palavras do versículo 7 terminam com a seguinte expressão: e assim foi. No versículo 9, diz assim: ajuntem as águas debaixo dos céus. E diz o texto: e assim foi. No versículo de número 11, diz assim: produza a terra erva verde. E assim foi. No versículo de número 15, diz assim: seja luminares para alumiar a terra. E assim foi. Ou seja, no versículo 7, Deus faz a separação entre as águas e se as águas pudessem falar, ela falaria mais ou menos assim: Deus falou, eu obedeço, ponto final, vai você para lá que eu vou para cá, porque Deus mandou e a gente obedece. No versículo 7, ajuntem as águas debaixo do céu, e é a mesma coisa, Deus mandou, a gente obedece, não tem vírgula, não tem questionamento, não tem justificativa, Deus falou, está falado e ponto final. No versículo 11 diz assim: produza a terra erva verde, ou seja, se não existe erva verde na terra, Deus falou, e do nada vai ser criado, e assim foi. Deus disse e assim aconteceu. No versículo 15, sejam luminares para alumiar a terra, em referência ao sol, em referência à lua. Não existia. Aí Deus disse: haja, e acontece. É criado do nada. E assim foi. Porque quando Deus fala, não existe sombra de dúvida, não existe questionamento. Tudo o que Deus havia dito, e assim foi, aconteceu. O interessante é que Deus falou com as sementes e a semente obedeceu. Deus falou com o reino animal e o reino animal obedeceu. Deus falou com a terra para produzir erva verde e obedeceu. Para o sol, para a lua e obedeceu. Todavia, Deus olha para o homem e diz assim para o homem: homem, Adão, Eva, o negócio é o seguinte: vocês estão neste belo paraíso. Este paraíso é encantador, parafraseando. Eu acho que nunca houve nada mais belo do que aquele paraíso na face da terra. Todavia, Deus olha para o homem Adão e diz assim: todavia existe um probleminha neste jardim. Existe um fruto que vocês não podem comer. Existe um fruto que vocês não podem tocar nele e comer dele. Porque no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês certamente morrerão. Vocês vão morrer. Quando Deus disse para a erva produzir, a erva produziu e não teve dúvida se aconteceria ou se aconteceria. Quando falou ao reino vegetal, animal, ao sol, à lua,
também não teve dúvida, não houve dúvida, questionamento. Será que isso realmente vai acontecer? Será que eu vou aparecer e vou iluminar a terra? Não teve questionamento. Todavia, quando Deus, ele fala para o homem, parece que o homem, a coroa da criação, parece que o homem duvida desta promessa de Deus. Porque às vezes quando referimos a palavra promessa, às vezes pensa que é somente no ponto positivo e não no ponto negativo. Deus disse, vocês vão morrer se vocês comerem deste fruto. Foi uma promessa de Deus, foi uma palavra dizendo, olha, isso vai acontecer se vocês tomarem essa atitude. E diante de tantos frutos no jardim, meu irmão, diante de tantas delícias naquele jardim, diante das brincadeiras que ele poderia, talvez, vamos navegar agora, pular no rio, pular no mar, brincar com um leão, brincar com um urso, brincar com tudo ele tinha. Mas aí o homem resolve tocar naquele fruto proibido, na árvore da ciência do bem e do mal, que representa a autonomia humana, isto é, um próprio governo, uma independência à parte de Deus. Era o homem dizendo, eu sei governar a minha própria vida e não preciso tomar decisões baseado no que o Senhor falou. Eu tomo decisões baseadas no que eu quero, no que eu acho, no que eu penso, baseado nas minhas emoções, baseado no meu intelecto. Deus disse, haja, e tudo se cumpriu. Aí quando o homem, ele cede à tentação da velha serpente, se cumpre exatamente as palavras que Deus havia dito ao homem. A morte, o prejuízo, o pecado, as mazelas. Irmão, e aí se inicia este pecado que insiste em querer viver dentro do ser humano. Agora escute bem com atenção. O dia do homem é classificado como o dia em que a liberdade do homem escolhe viver sem Deus. Vou repetir. O dia do homem é o dia que nós estamos vivendo hoje. O dia do homem para Bruno Andrade se iniciou no ano de 89. O dia do homem é o dia em que você nasceu, é o dia em que você parte para a adolescência, para a juventude, você decide muitas coisas em sua vida e Deus às vezes não questiona as suas decisões. É o dia em que você tem o fôlego de vida e vai este dia do homem até o último instante de sua existência. Vai até o último instante do fôlego de vida que Deus lhe deu. Todavia, o dia do homem, volto a repetir, é o dia em que a liberdade do homem escolhe viver distante de Deus. Diz a Bíblia que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. Ou seja, vou repetir, o nosso livre-arbítrio, ele trabalha para nos afastar de Deus. Pois se tem uma coisa apenas, escute bem, existe só um propósito da sua vida para com Satanás. Satanás, ele só quer uma coisa de você. Sabe qual é a única coisa que Satanás quer de você? É fazer você pecar contra Deus para afrontar a Deus. O inimigo não quer te abençoar, não quer te ajudar, ele não gosta de você, ele não vai com a sua cara. A única coisa que ele quer da sua vida é que os seus pecados afronte a Deus. É que o poder de decisão sua, a sua liberdade vai contra os preceitos de Deus. E se a gente ler a Bíblia, a gente vai encontrar diversos textos, diversas gerações, que eles passam por este período de abandono às leis de Deus. Nós vemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus comendo o fruto proibido. Nós vemos que a geração de Noé não creu nas palavras do velho pregador e escolheram viver da maneira que eles queriam, é a liberdade, é os desejos. Nós vemos Jesus dizendo, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Gerezim, que vocês rejeitaram. Se em Tiro, se em Sidom tivesse sido pregado o que vocês ouviram aqui em Cafarnaum, todos eles haviam se convertido. A liberdade do homem às vezes acontece como aconteceu em Nazaré, aonde Jesus cresce ali, é conhecido ali, mas Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles, por causa que o coração deles estava distante do coração de Jesus Cristo. Mas, neste dia do homem, algumas tragédias vêm acontecendo, e algumas tragédias principalmente no primeiro livro da Bíblia. Quero um exemplo,
quando a serpente seduz a Eva a comer o fruto proibido, a serpente não estava apenas seduzindo para que ela afrontasse a Deus, mas a serpente tinha um objetivo em mente. O objetivo da serpente era este: vamos fazer com que a mulher ou o homem, a mulher e o homem, peque contra a palavra de Deus. Porque Deus disse, não toque, não coma deste fruto. E a serpente vem dizendo, coma deste fruto, vai te dar entendimento. Você será como Deus, ou semelhante a Deus. Resumindo, é a mulher, é o homem pecando contra a própria palavra de Deus. E a tragédia, e a maior tragédia que um homem pode cometer é vivendo a sua vida, pecando contra a palavra. E no dia do homem, a liberdade que Deus deu ao homem não foi apenas do poder de escolha, mas a negritude do coração levou ao homem também a pecar contra a adoração. Diz a Bíblia que Caim matou um dos únicos, talvez o único adorador que havia naquele tempo, que era o seu irmão Abel. O seu irmão, ele sacrificava a Deus de todo o coração. Pensa num jovem que eu queria como meu genro, era Abel. Um camarada que adorava a Deus, que servia a Deus, que sacrificava a Deus. E quando Caim mata o seu irmão Abel, ele está pecando contra a adoração a Deus. Como que dizendo, acabou a adoração. Não existe mais adoração. Acabou a adoração a Deus. E quando a gente chega no capítulo 10, capítulo 11, e também no capítulo 12 de Gênesis, aparece um homem, talvez um dos homens mais perversos da história, um homem chamado Nimrod. Esse homem chamado Nimrod, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Edificar uma cidade. O nome da cidade seria chamada como Babel, ou em outra tradução a palavra Babilônia, é a origem da Babilônia. E quando Nimrod ele estabelece a cidade da Babilônia, dentro da cidade ele coloca uma torre. E essa torre é conhecida como a Torre de Babel. Essa torre tinha um símbolo, é um símbolo de um governo longe de Deus. Então Nimrod, ele tinha um objetivo. O objetivo de Nimrod era este: vamos edificar uma sociedade. Vamos fazer ou criar uma cultura. E essa cultura não vai ser dependente do Deus Criador que ouvimos falar de nossos antepassados. Esta nova cultura que a gente está estabelecendo é uma cultura baseada em nós. Nós somos o nosso próprio Deus. A gente manda na gente mesmo. É aqui, é eu que domino, é eu que governo, é eu que falo. Só que nestes 3 pontos que aconteceram no dia do homem, chama a minha atenção. Por que razão? Porque o inimigo ele continua com esses 3 objetivos em nossa cultura moderna. O seu pensamento, a sua estratégia não mudou. Apóstolo Paulo, ele fala sobre astutas ciladas. A palavra astutas ciladas no grego significa metódia, que quer dizer estratégias. Amigo, eu sei que talvez você vai assustar o que eu vou dizer, mas é simples, mas é verdadeiro. Você sabia que o inimigo ele é cheio de estratégias para te pegar? Ele é cheio de estratégias para fazer você pecar contra a palavra. Ele é cheio de estratégias para fazer você pecar contra a adoração a Deus. E ele é cheio de estratégias para fazer você perder ou pensar que você pode viver sem Deus, ou que você pode andar com as suas próprias pernas de acordo com o seu próprio coração. Mas cuidado, pois Jeremias disse que o coração ele é muito enganoso, ou mais enganoso do que todas as coisas, e não tem cura, disse o profeta Jeremias. E no dia do homem, o inimigo diz, a palavra de Deus ela é ultrapassada. No dia do homem, o inimigo diz, a palavra de Deus não serve mais. No dia do homem, o inimigo diz, não existe mais nada errado. Todo mundo tem a sua própria verdade. Não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, é a propagação que o inimigo fala em nossos dias. A voz do inimigo é torcer a Bíblia, porque a estratégia do inimigo sempre foi torcer as palavras de Deus. E pior, estão tentando torcer, manipular para granjear. E um outro problema, a guerra do inimigo continua sendo contra a adoração a Deus.
E quando eu falo em adoração, as pessoas pensam que é um pastor de uma igreja tentando propagar a adoração para o culto ser animado, para o culto ser empolgante, para o culto ser energético, para a gente levantar a mão, e a gente levanta a mão, irmão, levanta. Tanto é que eu pouco falo levanta a mão e faz isso. Não é isso, irmão. Deixa eu tentar te explicar. A adoração, ela é uma ferramenta poderosa em sua vida. A adoração, ela é uma ferramenta poderosa no seu dia a dia. A adoração, ela é uma ferramenta poderosíssima em um culto como este. A adoração, ela é uma ferramenta poderosa. Abel oferecia sacrifício, ele adorava. Por quê? A adoração, em outras palavras, ela é o oxigênio para o crente. Posso repetir? A adoração é como o oxigênio para crente. Por que razão? Porque, escute, a adoração, meu irmão, ela te une ao coração de Deus. A adoração, ela te une ao coração de Deus. A adoração, ela evita com que as tentações da sua vida tomem conta do seu ser. Quando você está sofrendo terríveis tentações, comece a adorar a Deus para você ver se a tentação não vai embora. Pensa em adorar a Deus para ver se ela não vai embora. A adoração, ela traz paz na alma. A adoração é a mais forte de todas as terapias. Pode ir para o psicólogo, pode ir para a psiquiatria, mas tira uma hora de adoração num culto como este para ver se você não sai daqui diferente, para ver se você daqui... A adoração, ela limpa as mazelas da alma. A adoração, ela vai limpando o nosso interior. Ela traz força. O camarada está fraco, cabisbaixo, triste, amargurado. Ele começa a adorar, ele começa a encontrar força. Ele começa a adorar, ele começa a encontrar uma força que não existe num corpo natural, porque a adoração, ela une o sobrenatural. A adoração, ela te alegra. Não importa que clima você está vivendo. Não importa a dor que você está vivendo. Quando meu irmão Mateus faleceu, meu pai e minha mãe no velório, que hino que eles cantaram? Ainda que a figueira não floresça. É aquele hino, e aquilo ali era o combustível para um pai enterrando um filho. A adoração, ela une uma igreja. A adoração, ela traz um ambiente de glória dentro de uma igreja. A adoração faz uma igreja ser diferente. A adoração, ela desperta uma igreja. A adoração faz um povo ser totalmente diferente. Mas o inimigo, ele tem estratégias até mesmo para refrear a nossa adoração a Deus. Como que dizendo, eu vou fazer você pecar contra a palavra, porque se você pecar contra a palavra, automaticamente não vai ter adoração nos teus lábios. Mas eu tenho uma palavra, não para o inimigo, porque eu não estou aqui para conversar com ele. Eu tenho uma palavra para mim mesmo, para a minha natureza pecaminosa. E para mim mesmo eu digo, a palavra de Deus vai ser obedecida dentro do meu ser. Nós não vamos dar ouvidos à serpente, mas nós queremos viver os preceitos de Deus. E tem mais, mesmo que a minha alma não queira, eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade. Não deixe que a adoração saia dos teus lábios, saia da tua vida. Não deixe que a adoração saia do teu coração, da tua mente. E um outro ponto, o governo de Deus. Porque Nimrod, ele dizia, vamos fazer uma torre como símbolo, como que dizendo, Deus não governa mais as nossas vidas. Quem governa agora somos nós mesmos. Quem governa sou eu. Hoje é tudo eu. E aí, amado irmão, o homem está jogando Deus de lado, dizendo assim, eu sei governar a minha vida. Aí eu pergunto, por que tanta ansiedade? Por que tanta depressão? Por que jovens se matando? Por que adolescentes se matando? Por que famílias em desespero? Por que países em desespero? Por que igrejas arruinadas? Por quê? Porque Deus saiu do governo. Mas eu amei a canção dos jovens que diz assim, Deus, o Senhor é meu guia. O Senhor é o meu guia. Meu amigo, não anda baseado nas concepções do seu coração. Eu vou falar o que eu vou falar é duro. O teu coração te leva ao inferno. Porque o coração é enganoso. Então se a palavra diz não, é não, mesmo que você queira. Mesmo que você insista.
Mesmo que você diga, eu quero. Se a Bíblia diz não, não. Ponto final. O que tem que governar as nossas vidas, jovens, famílias, não é o seu pensamento, não é o eu acho, não é o eu penso, não é isso. E o homem cada dia vai cavando um buraco cada dia mais fundo, ele vai cavando. O homem moderno anda com uma pá, cavando um buraco. Vai cavando, vai cavando, vai cavando, vai cavando, cada dia mais imoral, cada dia mais imoral, cada dia mais imoral, cada dia mais imoral. Mas no meio de tudo isso, não é a mensagem, mas serviria. No meio de tudo isso, sabe onde Abraão vivia? Sabe onde Abraão vivia? Depois você olha no mapa aí na sua Bíblia, aí no mapa aí, ó, Ur dos Caldeus, terra vizinha da Babilônia. Ele cresceu lá no meio, e lá no meio ele ouviu uma voz, sai. E lá no meio ele disse, vou ouvir essa voz. Lá no meio ele resolveu adorar. E lá no meio, aleluia, lá no meio ele dizia assim, Deus governa a minha vida, para onde tu mandar eu irei. Abraão morava lá no meio da Babilônia. Então não existe desculpas. A igreja moderna, nós ainda temos que ser como Abraão. Deus é o Senhor que governa a minha existência. É o Senhor que governa a minha vida. E eu vou te adorar, eu vou te servir. E a tua palavra, Senhor, governa a minha existência. Mas vamos lá. O dia do homem. Que dia é esse? É o dia em que você escolhe. Mas nós não temos liberdade ou a escolha. Escuta bem, nós não temos a capacidade de escolher o bem. Você sabia disso? Irmão Lélio, você não tem a capacidade de escolher o bem. Irmão Reinaldo, o senhor também não tem a capacidade de escolher o bem. Carolina, tu parece gente boa, minha irmã, né? Mas tu não tem a capacidade de escolher o bem. Não temos capacidade de se chegar a Deus. O livre-arbítrio temos a capacidade de escolher o mal. Você tem a capacidade de escolher o mal. Eu já disse, pinta uma coisa e coloca uma placa, tá molhada a tinta, não toque. Alguma criança vai fazer assim, ó. Oh, uau, tá molhado. Nós não temos. Temos a tendência ao pecado, temos a tendência ao que é ruim, temos a liberdade do homem é negativa, a liberdade é ir contra Deus. Deus também não vai lhe obrigar a aceitá-lo, a ninguém aceitá-lo. A liberdade do homem está no fato dele dizer não à sua voz. Agora, a salvação é uma iniciativa do trono. Deixa eu tentar te explicar. O homem escolhe o que é perverso. Aí Deus está dizendo, o homem não consegue se chegar a mim, mas eu vou me aproximar dele. Aí Deus colocou dentro de você o Espírito Santo. Aí Deus coloca em você a voz do Espírito Santo te convencendo. E talvez você está aqui dentro, talvez não é cristão. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo está dizendo, olha, hoje é o teu dia de decisão. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus falando com você. É Ele que saiu do trono para vir aqui falar com você nesta noite. Então a salvação ela é uma iniciativa do trono de Deus. Deus se apresenta a nós com sua graça. Olha Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Jesus foi ferido no calcanhar, a sociedade foi ferida, mas Jesus feriu o inimigo na cabeça. Posso repetir? Jesus feriu o inimigo na cabeça. E por isso eu posso dizer num som bem alto, a vitória é nossa, pelo sangue, pelo nome de Jesus Cristo. Você já leu aquele versículo de Paulo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você já leu? Se Deus é por... quem será contra nós? Sabe o que é isso? É que ele saiu do seu trono e encontrou o meu coração negro, que não queria adorar, que não queria palavra, que queria governar a minha própria vida. Ele disse, eu vou ao teu encontro. Eu vou ao teu encontro. E ele chegou, fez morada. Aí hoje, no dia do homem, eu olho assim, eu falo assim, ó inimigo, o negócio é o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, quem é que vai se opor?
Se Deus está no meu time, quem é que vai jogar contra? Porque nesse time não tem empate, só tem goleada, porque Jesus mora dentro de mim. Na tua vida não existe derrota. Você pode perder uma batalha, mas uma guerra você não perde. Você vai encontrar com Deus na eternidade, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A leitura bíblica foi, não sei se foi esse texto, mas fala do amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Disse Paulo. A tribulação, a angústia, a perseguição, a espada, ou a fome, ou a nudez. Hoje é o dia de decisão. Não deixe que a sua liberdade fique correndo de Deus. Não deixe que a sua liberdade fique dizendo, eu não quero obedecer a palavra, eu não quero adorar, eu não quero servir a Deus. Não deixa isso. Nesse suicídio, eu me lembrei de uma história. A minha irmã Carolina estava comigo. Eu estava ministrando no Rio Grande do Sul. E eu estava hospedado na casa de um pastor que é o meu amigo até hoje. Falo com a família, de vez em quando eu falo com a família. E uma moça, a cunhada do pastor, estava responsável para preparar o café da manhã, o almoço e a janta para a gente. Uma moça muito quieta. Ela vinha, servia a mesa, colocava o almoço, colocava a janta. E ficava quieto, eu tentava puxar assunto, os irmãos me conhecem, eu tentava puxar assunto, às vezes brincava, e ela sempre bem retraída, quieta. Passou um mês, esse meu amigo me ligou. Ele disse assim, Bruno, você se lembra da minha cunhada? Eu falei, sim, lembro. Ele disse, pois é, na última madrugada ela enrolou o cobertor em volta do seu corpo, colocou álcool e meteu fogo. E ela morava no fundo da igreja. E aí, de repente, 2 horas da manhã, aquela fumaça, aquele barulho, a minha sogra começou a gritar, clamar o sangue de Jesus, o nome de Jesus, e clamar. Aí o pastor que mora do lado, ou próximo, na mesma rua, uma rua de muitos crentes naquela rua, eu já dormi lá. E aí, de repente, foi chegando gente, gritando, resumindo. Ela estava com 80% do corpo queimada. 80% do corpo. Já não tinha mais isso aqui, ó. Já não tinha mais isso. Se não me falha a memória, apenas a pele dos pés, das mãos, mas a pele, 80% do corpo queimada. A ambulância chegou, pegou o corpo dela e foi levando para dentro da ambulância, tirando do lar. E quando ela está em cima daquela maca, daquela cama, indo para a ambulância, ela achou força da onde não tinha. E ela disse, mãe, pode parar de orar. Porque eu fui perdoada. Canta o hino 187 da harpa, porque os anjos já vieram me buscar. Os anjos já vieram, eu fui perdoada. Sabe o que é isso? É que no dia do homem há esperança até o último segundo. Até no último segundo, a graça dele está atrás de você para te ajudar, para te socorrer e para dizer que ele é a única solução. Aleluia! Família do pastor André Roque, em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Isso é um fato, a Carolina sabe da história. O dia do homem. Já acabou o tempo. Mas nesse dia do homem, escuta, você só serve para uma coisa. Nas mãos de Satanás, que é afrontar a Deus. Você só serve nas mãos do Satanás para afrontar a Deus. Mas eu amo este Deus de uma maneira tão terrível, porque ele disse, tudo bem, Satanás, eles me servem só para me afrontar, mas eu desci do trono para ir ao encontro dele e salvar a eles, porque para mim são vasos escolhidos, são almas preciosas. Eu amo ela, eu amo o Geraldo, eu amo o Adi, eu amo. Nas mãos dos inimigos você é uma afronta a Deus, mas nas mãos de Deus você é filho, criatura, eleito, sacerdócio real. Fica de pé comigo, eu não vou continuar. Fica de pé comigo, por gentileza. Deixa eu ver se tem uns jovens aqui, os jovens estão aqui, então vem aqui, vocês vão cantar aquele último hino, aquele hino que vocês cantaram. Aleluia. Semana que vem a gente continua.
Mas eu quero que você neste momento feche os teus olhos aonde você está. A minha alma está molhada, a minha alma está triste, eu estou triste de ver a situação daquela família. Amanhã eu tenho que ir lá, ore por mim, eu tenho que ir lá, ore por mim, é uma situação triste. Mas eu estou aqui para dizer para esta geração, não é o nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é o nosso governo, mas é o governo celestial. Não é a nossa vida, não é a cultura, não é o TikTok, não é o Instagram, é a maneira de Deus, é o jeito de Deus, é o método celestial. E aí aonde você está agora, fecha os teus olhos e começa a orar a Deus, a adorar a Deus agora. Ora em línguas estranhas, ora dizendo aleluias, glórias a Deus, porque o Espírito Santo quer ser o combustível para você aguentar mais uma semana. A sua adoração é o oxigênio para você aguentar mais um mês. É ceia sábado, hein? E essa adoração é o combustível para você chegar aqui no sábado cheio de Deus.